Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga comigo em alto e bom som: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de saúde e não de enfermidade. Falarei de coisas boas, de coisas alegres, não de coisas azedas. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Honra e glória ao Santo de Israel. Taramassuriamas. Tome assento, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você anotasse, se você tem o hábito de anotar, o amor que dividiu a história. Uma expressão de amor que dividiu a história. Eu quero que você pondere um instante comigo, pense comigo, por que existe o domingo, por que existe segunda, terça, por que existe a semana, por que a nossa vida se divide em semanas. Porque o Pai olhou para o homem e disse: trabalhará 6 dias e no 7º você parar. No 7º você descansa. No 7º dia, você vai buscar a minha face, você vai passar tempo comigo. Você que está na escola, você que está trabalhando com pessoas que se acham instruídas, quando elas vierem com toda aquela falação tão bonita, você vai dizer para eles: sabe, a tua semana, sabe, o teu dia de folga, está relacionado com o meu Deus. Toda a estrutura de dias está relacionado com o Pai das luzes. Não foi um cientista, não foi um professor. Foi Deus dizendo ao homem: 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. Olha que coisa fantástica. Deus, ele interferiu na história de uma forma tremenda e o sábado passou a ser o dia mais importante para o homem. E todas as culturas, de uma ou de outra maneira, absorveram aquilo que Deus falou. E você pode pôr reparo que em todas as nações trabalham-se 6 dias e folga-se 1. É o mínimo. Há alguns que têm o privilégio de trabalhar tão somente 5 dias e folgam 2. Mas eu quero que você preste bem atenção. João 3:16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. E você cita esse versículo para um incrédulo, você cita esse versículo para o teu professor, e ele fica olhando para você meio atravessado. Como disse o nosso irmão, parece que as pessoas não dão crédito ao que nós estamos falando. Mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo encarnou e desceu à terra. E ele era tão somente filho do carpinteiro. Não, ele não era o filho de um rei, ele não era o filho de um nobre, ele era filho de um carpinteiro. Que, para ser honesto, tão somente o adotou como filho. Então existia o zum de que Maria, na verdade, vai saber, né? Você está me entendendo? Então, ele não tinha um prestígio para ser reconhecido como alguém importante. Era só o filho do carpinteiro. Mas quando o filho do carpinteiro cresce, ele não é simplesmente o carpinteiro, ele é Emanuel, Deus conosco. E aquilo que antes era tão somente um homem andando sobre a terra, agora começou a demonstrar que não era um homem andando sobre a terra, mas os cegos viam, os surdos ouviam, os leprosos eram limpos. Ah, querido, algo fantástico aconteceu. Os mortos ressuscitavam ao som da sua voz. Algo fantástico acontece.
e ele é morto. Matam a Jesus. Até aí está tudo bem. Acontece que a lei não permitia que você zelasse pelos mortos no sábado. Então era costume você enterrar às pressas o morto. E ficava por isso. E agora Jesus havia sido enterrado. E as mulheres vão ao túmulo. E que dia que é? Domingo. Domingo pela manhã, as mulheres vão ao túmulo. E quando elas chegam ao túmulo, olha que coisa fantástica. Ele foi enterrado num túmulo de rico, mas a pedra havia sido retirada. Aquilo que tampava a entrada havia sido retirada. E elas entram dentro e o túmulo está vazio. Aleluia! Eu quero que você entenda, o túmulo estava vazio. E aquele dia foi tão marcante na vida daquelas pessoas que quando chegava domingo, eles não conseguiam falar de outra coisa. Eles lembravam da cena. Eles entrando no túmulo e o túmulo vazio. E quando olhavam, os varões diziam: quem procurais? Ele não está aqui. E uma delas disse: eu achei que estava falando com o jardineiro, mas não era o jardineiro, era o próprio Cristo que falava comigo. Ah, querido, aquele dia ficou marcado na memória deles. E sábado foi ficando de lado, porque todo domingo vinha a lembrança que o túmulo estava vazio. E agora eles deixaram de parar no sábado e passaram a parar no domingo. Aleluia! Quando teu patrão te der folga, você vai dizer para ele: sabe por que a minha folga é no domingo? Porque o meu Senhor ressuscitou no domingo. Sabe por que no domingo para tudo? Porque meu Jesus ressuscitou no domingo. Quando o teu professor de história estiver te perturbando, quando o teu professor de geografia estiver te perturbando, olha para ele e diz assim: sabe por que a folga é no domingo? Porque o meu Jesus ressuscitou no domingo. Sabe por que nós trabalhamos 6 dias e paramos um? Porque o meu pai, o autor da Bíblia, disse que era para fazer assim. E o senhor pode crer ou deixar de crer, mas continua fazendo conforme o meu Deus mandou fazer. Aleluia! Eu aplaudiria o Rei da Glória. Tchanara, nasto, ramandagás. Que coisa gloriosa! Aleluia! Aquele dia foi um dia fantástico, querido. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja, morreu por causa dos nossos pecados, segundo a Escritura. E o que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais, por mais de 500 irmãos. A palavra de Deus diz que por 2 ou 3 testemunhas tudo se confirma. Mas a palavra diz que 500 pessoas viram o Cristo ressurreto ao mesmo tempo. Estavam reunidos 500 irmãos e viam o Cristo. Olha que coisa gloriosa. Você tem que gravar isso na tua mente, porque isso aqui não é conto da carrochinha. Isso aqui é história. Você está me entendendo? Esses fatos aconteceram. Você não está lendo uma fábula, você está lendo a história. Dos quais ainda vive a maior parte. Mas alguns já dormem. Quando Paulo está escrevendo a carta, ele diz: ei, alguns deles ainda vivem. Alguns já estão mortos, mas alguns ainda vivem. Quando Paulo está escrevendo a carta, provavelmente já havia passado 60 anos, 70 anos. Mas sabe o que eles estavam dizendo? Eles falavam para o parente, falavam para o amigo: sabe, eu vi o Cristo ressurreto. Quando o ajuntamento dos cristãos estava lá, eu estava lá aquele dia, e eu vi quando Jesus subiu. E Paulo encontrou alguns deles, por isso que ele diz, a maioria deles ainda vive, porque Paulo conhecia eles, e eles diziam para ele: ei, eu conheci pessoas que viram o Cristo ressurreto. Aleluia! E ele continua assim, ó. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E no verso 8 diz assim: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo.
Sabe o que Paulo estava dizendo? Para mim ele também apareceu vivo e ressurreto. Aleluia! Paulo estava dizendo para os irmãos em Coríntios que Deus se manifestou, trazendo a realidade do seu amor. Deus ama você, querido. E você tem que ter a tua mente, o teu coração, essa compreensão de que Ele ama você. Charamanto romanagasuiria. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa, querido. A expressão do amor de Deus começou a alterar toda a história. As pessoas já não estavam mais preocupadas com as finanças, as pessoas não estavam mais preocupadas com comer ou com vestir, só existia uma preocupação nelas. Eu vi o Cristo. E outros diziam, eu quero ver. Alguém quer ver o Cristo? Alguém quer enxergar o Cristo? Aquelas pessoas passavam a conversar e elas diziam, eu não vi, quando eu entrei no túmulo ele não estava, mas alguém diz, eu vi e ele não está morto, ele está vivo. Aleluia! Os dias foram passando e aconteceu que aqueles homens começaram a caminhar muito com o Cristo, a tal ponto que eles passaram 40 dias ouvindo sobre Jesus falar sobre o reino de Deus que já estava entre eles. Jesus explicava sobre o reino e ensinava sobre o reino. Mas aconteceu um fato interessante. Ele disse, eu preciso ir. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 6. Eles estavam todos reunidos. E eu quero que você entenda, eles não estavam reunidos com o Cristo vivo, eles estavam reunidos com o Cristo ressurreto. Não é aquele Cristo que estava em carne e osso, já era o Cristo que havia vencido a morte. Havia saído da sepultura. E quando ele saiu da sepultura, eu quero que você entenda uma coisa, não foi só ele que saiu. Foi uma multidão de gente que ressuscitou com ele. Quem aqui já foi católico? Alguns. Lembra a tradição, na quaresma, o que acontece? Cuida, porque aparece visagem. Quem já falou isso? Quem ouviu isso? Sabe por quê? Porque quando Cristo ressuscitou, todos os santos a quem ele havia descido e pregado aos espíritos em prisões, quando ele subiu, eles subiram também e andavam sobre a cidade. Aqueles que haviam morrido há muito tempo, ninguém dava bola, porque era só uma pessoa passando. Mas aqueles que eram conhecidos, causava terror. Você já parou para pensar? Teu parente faz 30 anos que você enterrou ele, de repente ele entrando na tua casa. Oi, tudo bom? Não é à toa que na quaresma o povo ficou apavorado. E eles achavam que sempre naquela época ia acontecer visagem. Não era visagem, eram aqueles que criam no Cordeiro que estava por vir. Veio e ressuscitou eles, e eles se levantaram e andaram sobre a terra. Aleluia! Você está crendo no que eu estou falando? E por que você não aplaudiu? Porque você não disse eu te amo, eu te adoro, Senhor? Eu vou falar de novo para você. Todos os mortos a quem Jesus pregou nas profundezas do abismo ressuscitaram. Agora você aplaude e diz glória a Deus. Aleluia! Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você, isso vai acontecer com aquelas pessoas que morreram em Jesus. Elas ressuscitarão. Aleluia! Verso 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que coisa fantástica. E eu quero que você preste atenção, porque aqui está resumido. Mas ele ficava dizendo assim para eles, vocês fiquem em Jerusalém, vocês não saiam de Jerusalém, porque há de vir a promessa do Pai, e vocês vão receber poder, e vocês vão ser minha testemunha por toda a terra. E ele estava falando isso, e ele dizia, ei, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser cheios do poder.
E quando ele dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, ele estava dizendo, fique em Jerusalém, e começou a flutuar. Ele começou a flutuar, enquanto dizia, permaneçam em Jerusalém, porque a promessa vem sobre vocês, a promessa vem sobre vocês. E ele estava com a boca aberta, olhando para o céu, e o Cristo foi subindo, e ele dizendo, permaneçam em Jerusalém, porque eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Consolador sobre vós. Aleluia! Que coisa fantástica! E os céus se fecharam, porque a Bíblia diz, uma nuvem o encobriu, ele desapareceu. Aleluia! E quando eles estavam boca aberta olhando para o céu, 2 varões de branco estavam ao seu lado. E eles disseram, varões galileus, por que olhais tanto para o céu? O mesmo Jesus que viste subir, há de voltar, aleluia, há de voltar. Que coisa fantástica. Eu fico pensando comigo, passaram-se 10 dias, está lembrado? 10 dias da ascensão do Cristo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde? No cenáculo. E de repente, um vento veemente encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas. Aquele dia foi marcante, querido. Aquele dia foi lindo, mas algo mexia no coração deles. E essa promessa se cumpriu, mas eles agora estavam esperando uma outra promessa. Ele voltará. Ele voltará. Aquela comunidade agora estava pensando, ele vai voltar. Ele subiu para o céu, e não eram 1 ou 2 pessoas, era um bom número de pessoas que viram ele subir ao céu. E agora ele está dizendo, ele vai voltar. E eu fico pensando comigo, quando fez 10 dias, eles disseram, uau, a promessa se cumpriu, mas ele está para voltar. Isso não se compara com ele. A presença do Espírito Santo é maravilhosa, mas o próprio Cristo está para voltar. E eles diziam para todo mundo, arrependam-se, porque o Rei da Glória está para voltar. Você já parou para pensar, quando fazia um mês, e eles disseram, já faz 1 mês que Jesus subiu aos céus. Passou-se 6 meses, e eles disseram, fazem 6 meses que o Senhor subiu aos céus. Passou-se 1 ano, e a igreja de Cristo dizia, fazem agora 1 ano que Jesus subiu aos céus. Olha que coisa gloriosa. De repente, alguém engravida e nasce um bebê. Faziam 3 anos e nasceu um bebê. Olha que coisa gloriosa. E ela disse, uau, já fazem 3 anos e eu já estou grávida, está nascendo meu nenê. Passaram-se 50 anos e esse bebê disse assim, eu nasci quando fazia 3 anos que Jesus havia subido ao céu. Porque todos os dias ele lembrava, agora faz 1 ano e 2 meses, agora 3 anos, agora 4 anos, agora 50 anos. Ah, querido, quando completou 100 anos, alguém disse assim, o meu avô nasceu quando fazia 3 anos que Jesus havia subido ao céu. Fazia 100 anos. E os dias foram passando e alguém disse, fazem agora 300 anos que Jesus subiu ao céu. E ele disse que voltará e nós estamos esperando a sua volta. Porque a minha mãe esperava, meu pai esperava, meus avós esperavam. E o meu avô, ele nasceu naquela época, enquanto os primeiros que viram o Cristo ressurreto estavam vivos. O meu avô estava lá, o meu bisavô estava lá. Querido, diga assim para o teu professor. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Ei, o amor do Pai dividiu a história. Sabe quando um professor quer falar da idade, quer falar do tempo, sabe o que ele tem que dizer? Antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. 300 anos de Cristo. Quando ele quer falar para frente, ele diz, depois de Cristo, 300 anos, 400 anos, porque o amor do Pai, derramado na cruz do Calvário, se manifestou na sua ascensão, e todo homem de Deus e toda mulher de Deus aguarda a volta do Cristo. E nesta noite nós estamos dizendo, estamos no ano de 2016, aguardando a volta de Cristo. Fazem 2016 anos que esperamos o Rei da Glória. Aplauda o Senhor, Ele voltará, Ele voltará.
Aleluia. Aqueles dias foram tão marcantes, querido, que hoje até o teu nascimento é baseado em Jesus Cristo. Sabe aquele professor que se diz ateu, né, conhecido como à toa? Ele tem que dizer que a data de aniversário dele é depois de Cristo. Quando ele recebe o salário dele e ele diz que não crê em Jesus Cristo, a data que vai dizer que cai lá o pagamento dele é baseado em Jesus Cristo, porque o meu Cristo não é fábula, o meu Cristo não é conto da carrochinha, o meu Cristo é histórico, o meu Cristo dividiu a história, o meu Cristo mudou a humanidade, o meu Cristo, o teu Cristo mudou todo o sistema do mundo. Chanare Surya Mandagás. Querido, a presença do Senhor Jesus alterou a caminhada da humanidade. Faraó foi muito importante, mas se alguém quer falar do faraó, vai ter que dizer depois de Cristo. Antes de Cristo, não tem jeito, vai ter que falar. Porque não tem como se localizar no tempo, a não ser em Cristo. Charabandagasuíria. E aí você diz assim, mas será que não existe outro calendário? Sim, o do Velho Testamento. Ou você vai usar as datas do judeu, ou você vai usar a data da cristandade, porque a cristandade e os judeus servem ao Deus Altíssimo, e não tem jeito, vai ter que reconhecer, é o Pai que determina os tempos, é o Pai que determina as estações, é o Pai que determina os meses, é o Pai que determina a semana, é o Pai que diz, sol vai, sol vem, é Ele que determina. Aleluia. Diga comigo, sinais de hoje. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Quando os judeus estavam para matar a Jesus, eles levaram ele para Pilatos. E não havia provas contra o Cristo. Ele não fez nada de errado. O que estava levando ele à morte era o orgulho e a soberba dos religiosos. Porque não queriam aceitar que aquele carpinteiro, que aquele filho do carpinteiro fosse o Deus encarnado, que ele fosse o Messias. E Pilatos diz assim, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sabe o que ele estava dizendo? Se ele for inocente e Deus for julgar, que julgue a nós e os nossos descendentes. Eles estavam na terra deles. 70 anos depois da morte de Cristo, toda a cidade deles foi destruída. E eles foram espalhados por todo o mundo. Você está me entendendo? Eu estou falando dos judeus. Acabou-se a nação. Israel parou de existir. Sumiu. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 2. Oséias, capítulo 6, verso 2. Diz assim a palavra: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. O profeta estava dizendo, o nosso povo, a nossa nação, estará como 2 dias, como mortos diante dele. E o nosso irmão citou, na mensagem introdutória, de que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E o profeta estava dizendo, estamos como mortos, como 2 dias estaremos como mortos diante de Deus, mas ao terceiro dia nos ressuscitará. Olha que coisa fantástica. Que dia foi ontem?
Que dia? Que dia? 14. 14. Ah, é só mais um dia. Não. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel voltou a existir. Não sei se você está me entendendo. Um país que deixou de existir, celebrou ontem o seu aniversário de 68 anos de existência. Uma nação que existia 2000 anos atrás, conforme a palavra de Deus cita, volta a existir no dia 14 de maio de 1948. Olha que coisa fantástica! Sabe o que isso significa? Ele está voltando. Porque ele já está virando as costas para os gentios e está dizendo, o tempo de você está acabando, eu estou voltando para o judeu e vou restaurar ele, eu vou levantar ele e eles vão governar a terra. Você está me entendendo? Ah, querido, é tempo de você se levantar e dizer, Pai, eu quero a tua promessa, eu quero o teu mover na minha vida, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, eu quero participar do teu agir, eu quero participar do último derramar do Espírito sobre a terra. Chandaragaswiri andaramanagas. Aleluia! Em Mateus 24 e 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse é o próprio Cristo falando. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Quem é a figueira? É o Israel de Deus. Diga para o teu irmão, é Israel. Sabe o que significa? Quando Israel começa a se levantar, significa que a estação vai mudar, os tempos vão mudar. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, ei, eles já completaram 68 anos de existência. Eles não tinham terra, eles não tinham capital, mas existiam, sendo perseguidos, sendo torturados, açoitados por todo o globo. E o profeta diz assim, quem são esses que vêm voando como nuvens, como pombas às suas janelinhas? Quem são esses? São os filhos de Jacó, que as nações enviam de volta para a sua terra. Quais são esses navios que trazem os filhos de Jacó? São os de Tarsis. Ele não conseguia reconhecer, porque não era navio daquela época, era navio moderno demais. Pois haviam passado 2000 anos e o povo de Deus migrando de avião para Israel. E todos os anos os judeus estão voltando para Israel e a população lá não para de crescer. Sabe por quê? Porque Deus está se virando para eles e está dizendo, ei, eu me esqueci de vocês por 2 dias, mas eu já estou aqui de volta e eu vou levantar vocês, eu vou restaurar vocês. Querido, tudo que eu estou falando para você é história, não é fábula. Um dia, quando você for a Jerusalém, procura o túmulo de Jesus. Vai estar vazio. Diga para o seu irmão, vai estar vazio. Mas você pode procurar também. Diga para ele, você pode procurar também. O túmulo de Maria. Está lá também. Só que você não pode entrar. Sabe por quê? Porque ela está lá. Olha que coisa fantástica. Você tem história. O Jesus que você serve não é um Jesus imaginário. O Jesus que você serve andou sobre a terra. O Jesus que você serve fez com que todo professor e arqueologista tenha que declarar, ele existiu, ele é real, não é fábula. A gente só não sabe onde é que foi parar o corpo. É isso que eles dizem. Você sabe onde é que foi? Ele subiu. Ele subiu e nós estamos esperando o seu regresso. Aleluia! Ele está voltando. Que coisa gloriosa, querido. Ah, querido, todo ateu e todo estudioso fica horrorizado quando você começa a falar da palavra de Deus. Sabe por quê? Diga para o teu irmão assim, sabe o palácio do rei Davi? Ele existe.
Ele está lá em Jerusalém. Você pode visitar as ruínas dele. Quando você está lendo os Salmos de Davi, não é escrito um romance, não é isso. Foi um homem que adorava o Rei da Glória. E enquanto ele adorava o Rei da Glória, Deus prosperava o seu reinado. Você está me entendendo? É a nossa história escrita na palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus aos homens. Você está crendo no que eu estou falando? Se você não crê, entra lá no Google. Você conhece? É só pesquisar lá. É tudo história da humanidade. Você está me entendendo? Mas sabe o que eu acho mais fantástico em tudo isso? Eu tenho pesquisado algumas nações que eu tenho que visitar. E eu estou para ir para o Paquistão. Tem 3% de evangélico. 97% é muçulmano. E sabe essas coisas que acontecem das pessoas ficar falando em língua estranha e pulando? Já viu essas coisas por aí? Acontece lá. Sabe essas coisas do pastor ir orar e as pessoas não aguentam e caem? Acontece lá também. Olha que coisa estranha. Tudo que acontece em qualquer parte do mundo, acontece lá também. Porque é o mesmo Cristo. Deus está movendo sobre todo o globo. Você vai lá para a Nigéria, Deus está agindo. Você vai lá para Angola, Deus está agindo. Em qualquer lugar que você for, Deus está agindo. Deus está movendo. E deixa eu dizer para você, ninguém combina nada, ninguém se conversa, ninguém nem sabe que um ou outro existe. E Deus está agindo, Deus está movendo. E o Cristo que apareceu para Paulo, continua aparecendo para muitas pessoas. Um relato eu quero compartilhar com você. O missionário ele foi inflamado para ministrar numa região da China, uma aldeia muito pequena, distante de tudo, aquelas bem ruins de chegar. E ele chegou lá e quando ele começou a falar de Jesus e a proclamar a Cristo, as pessoas disseram, não, mas a gente já é crente em Jesus. Não, a gente também serve a Jesus Cristo. Mas quem que foi o missionário que evangelizou? Não, ninguém evangelizou a gente. Tem um velho que mora lá em cima da montanha. Conversa com ele. E ele foi até lá. E ele disse, me falaram que o senhor é o evangelista que fala de Jesus para todo mundo. E o velhinho disse, é verdade. Já 2.000 pessoas aceitaram a ele como Salvador. Ah, mas... e como que o senhor conheceu a Jesus? E ele disse, ele veio me visitar. O próprio Cristo esteve lá, visitou ele, ensinou e disse, prega para os outros. Eu ia aplaudir a Jesus nesse momento. Ele está vivo e ressurreto. Chamanto Roma Nagassuirias. Aleluia. Quem aqui está cansado? Quem está sentindo dor, mal-estar? Quem tem dentro cariado? Tem ruga aí também? Cabelinho branco. Tem um pessoal que passa uma tinta. Alguns usam dentadura para disfarçar. Deixa eu dizer para você, esse teu corpo é corruptível. Esse teu corpo é mortal. E ele está dizendo, o teu prazo de validade está acabando. Sabe quando você pensa assim, quando eu tinha 18 anos. Eu lembro como é que era. Era fantástico. Você pulava da cama, você não sentia nada. Agora você senta uns 10 minutos na cama e fica pensando, quando é que esse cérebro vai voltar a funcionar? Parece que não volta, gente. Você senta ali, fica ali, vamos. Ei, olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Uma piscadinha e você é transformado. Ante a última trombeta. Lembra que Jesus falou? Ao soar da última trombeta, você vai ser transformado. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos dá vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você não está trabalhando, querido, para ficar rico. Você não está trabalhando para nada disso. Você está dizendo, Senhor, eu quero o meu corpo novo. Eu quero ter os meus olhos novos, eu quero ter a minha audição nova. Hoje a mamãe perguntou e disse assim, mas será que lá a gente vai reconhecer o corpo? Eu disse, eu acho que está um pouco distante da nossa compreensão. Mas quando você olhar para o teu irmão, você já vai saber tudo. Estará em você, porque você estará em Deus. Não é um corpo natural. Hoje, quando eu oro pelas pessoas, Deus me revela quem elas são, como elas estão. Imagine com um corpo glorioso. Aleluia. Não vai ter mais dor, não vai ter mais canseira, não vai ter mais fadiga. Ei, Jesus veio para restaurar você a um estado espiritual para toda a eternidade. Deus vai libertar você do poder desse pecado, vai libertar você do poder desse corpo. Ele tem preparado para você um corpo glorioso. Tamanto Romandagassuiria. Quem aqui está aguardando a volta do Senhor Jesus? Emmanuel. Choramanto Romandagassuiria. Quando você for pagar a tua conta de luz e de água e você estiver muito cansado, diga baixinho, Anno Domini. Que significa o ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela conta que é tão pesada, você está dizendo, está mais perto do que ontem, está mais perto do que o mês passado. Não se preocupa, Ele está voltando. Quando você estiver completando o teu aniversário, eu sei que você tem que estar feliz, mas se alegre porque está mais perto a volta dele do que você da morte. Tenha certeza disso, a volta dele está cada vez mais perto e mais perto e mais perto. Ele está voltando, todos os sinais indicam que ele está chegando.